Bora, então vamos lá. Boa noite, meus avatares. Que bom ter você aqui comigo esta noite, novamente, de domingo, pra gente rasgar o véu do que eles chamam de realidade. Então já pega sua água, se acomoda aí, pega sua pipoquinha, porque a engrenagem do palco mundial rodou rápido essa semana. E o cheiro do teatro geopolítico está no ar. Vamos dar uma olhadinha o que é que Beicinho Nervoso está aprontando por aí? Deixa eu te contar o que aconteceu na última sexta-feira nos bastidores do xadrez do Oriente Médio. Aquela fofoca que a grande mídia não te conta porque ela te entrega só o script pronto. Sabe aquele acordo entre os Estados Unidos, país do Beicinho Nervoso, e o Irã, que estava praticamente desenhado com a caneta na mão para assinar? Pois é, melou. melou. Mas o observador não olha para o que quebrou. O observador olha para quem move a peça. Trump, Beicinho Nervoso, vem a público com aquela postura de falcão chutando o tabuleiro, sabe? Xerife. E travando as negociações. A narrativa oficial vai te dizer o quê? É uma disputa de egos, é geopolítica tradicional, é a segurança do Ocidente. Para de cair nessa historinha do mocinho e do vilão. O que aconteceu na sexta-feira foi uma pura manutenção de frequência. O governo oculto, as pessoas por trás das cortinas não querem paz, porque a paz estabiliza a psique humana. Eles manipulam os polos da G. Exatamente. Uma hora ele puxa a corda por Irã, outra hora ele puxa a corda pro país do Beicinho Nervoso. Por um único motivo: manter o planeta vibrando na escassez e no medo da manhã. Olha, eu vivo falando dessa frequência, desse medo. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho. Inclusive daquela mensagem que todo mundo recebeu aí no celular. Vou falar. Então, se você passa o fim de semana com medo de uma escalada nuclear, a sua energia de criação é bloqueada. Você vira gado assustado dependendo de um salvador na matéria. Trump, o governo americano, os iatolás, todos eles cumprem um papel cirúrgico nesse script para que você continue achando que o perigo vem de fora. É o velho teatro da Matrix para roubar a sua soberania antes mesmo dela começar. Exatamente. E agora, saindo do xadrez lá de fora e vindo diretamente para o quintal da nossa casa, me conta uma coisa. Você também estava acordada, e levou aquele susto na madrugada de sexta-feira para sábado, com alerta bizarro da Defesa Civil no seu celular? Aquele bip estridente que pisca a tela, faz um eco estranho dentro do quarto e faz o seu coração saltar? Me conta, quero saber. Algumas pessoas receberam essa notificação perto da meia-noite, outros 1h pouco da manhã, outros amanhecendo. E as mensagens eram completamente loucas. Uma hora aparecia, presta atenção, viu? O que aparecia no celular das pessoas? Ataque alienígena, humanos chegando. Outra hora, xingando o Rio de Janeiro. Uma bagunça generalizada. O pânico foi tanto que por volta de 1h30 da manhã, a Defesa Civil simplesmente tirou a plataforma inteira do ar. Sumiram. A versão oficial? O sistema foi invadido, foi um ataque hacker por um terminal autorizado. Gratidão, Nanda, minha querida. Mas o observador não fica preso na superfície do ataque hacker, não. Olha o tamanho da fragilidade que ficou escancarada para quem sabe ler os sinais. E aqui eu não posso deixar de comentar que eu fiquei muito feliz com alguns comentários nos vídeos e também as pessoas me chamando no privado. Um beijo da Arlene e aos outros que me chamaram no privado, falando que eles não deram a mínima. Ótimo, perfeito. Eu recebi, virei pro canto e fui dormir. E eu vou falar por quê. Para você poder ativar o seu observador da próxima vez. Então vocês entenderam. Olha o tamanho da fragilidade que ficou escancarada para quem sabe ler os sinais. Eles usam a estrutura do Estado para mostrar de um segundo para outro que realmente manda no aparelho que está no seu bolso. É um gatilho de pânico em massa disparada de forma remota, capaz de, olha isso daqui, capaz de injetar cortisol, adrenalina no sangue da população inteira enquanto ela está dormindo. Teve gente que teve parada cardíaca. Vocês estão achando que isso é brincadeira? Teve gente que teve parada cardíaca.
Eles dizem que cuida da nossa segurança, mas o que aquela madrugada provou é que nós estamos completamente expostos a uma infraestrutura invisível que monitora e controla a nossa comunicação sem que a gente entenda nada do que está acontecendo por trás das cortinas. Mas agora é que a fofoca fica boa, porque a gente precisa entender o que é que está por trás desse apagão. Essa pane do sistema jogou na nossa cara um conceito de engenharia que define perfeitamente a nossa realidade hoje. A caixa preta, sim, a caixa preta. Você já ouviu falar disso? Para a tecnologia, uma caixa preta é um sistema tão complexo com bilhões de conexões e algoritmos invisíveis que nem os próprios criadores conseguem rastrear como ele toma uma decisão. Estão entendendo? O dado entra, a resposta sai, mas o meio do caminho é um mistério incompreensível para o ser humano. E a nossa sociedade virou exatamente isso, uma imensa caixa preta corporativa. A gente depende do sistema, de um sistema invisível extremamente frágil para tudo, para o banco, para a segurança, para a comida, para a comunicação. A massa opera essas ferramentas todo santo dia, sem ter a menor pista de como o curto-circuito funciona por trás. Curto-circuito não, né? Como o circuito funciona por trás. E sabe o que acontece quando esse sistema hiperconectado sofre com o que os técnicos chamam de acidente normal, onde pequenas falhas se juntam e tudo colapsa muito rápido? O operador humano entra em desespero porque não sabe qual botão apertar. Isso mesmo! Os operadores lá não sabem qual botão apertar. Não sabem. Isso mesmo. Ficamos refém de uma estrutura invisível. Só que, no meio de toda essa pane tecnológica na madrugada, a Matrix cometeu um ato falho. Eles deixaram a verdadeira assinatura deles escapar no meio do código. No meio daquela enxurrada de mensagens bizarras, apareceu uma palavra que deixou muita gente confusa, correndo para o Google, mas que para nós é um farol. Misantropia. Meus amores, você sabe o que significa misantropia no dicionário literal, né? Todo mundo já foi pesquisar. É a aversão, o ódio, o desprezo e a desconfiança profunda em relação à humanidade e aos seres humanos. E aí eu te pergunto, o que uma palavra dessa estava fazendo estampada em uma tela de alerta oficial de emergência para a população? E agora, olhe bem nos meus olhos, o observador, vamos lá. Você não parou para pensar um segundo que essa palavra não ia ser disparada pela Defesa Civil? Você que está aqui comigo com certeza parou para pensar ou nem deu a mínima para essa mensagem. Mas vamos pensar. Vocês acham mesmo que a Defesa Civil ia disparar uma mensagem dessa, com essa palavra? Não. Isso é o sistema revelando, sem querer, o que as pessoas por trás das cortinas realmente sentem por nós. Para essa elite tecnocrata que comanda a grande caixa preta mundial, o ser humano na matéria é apenas um dado, um código descartável a ser vigiado, cercado e controlado pelo medo. Eles soltam esses termos escondidos à vista de todos como um teste de submissão. Eles queriam ver o gado, se ele aceitaria o pânico de um alerta remoto sem questionar a linguagem que estava sendo usada para nos definir. E olha, essa palavra que fala que a gente não vale nada, não vem de hoje não. Dizem por aí que eles veem a gente como comedores inúteis. Tá entendendo? Se você aceita o bip da caixa preta sem abrir os olhos para o insulto, você aceita qualquer comando. Vou repetir. Se você aceita o bip da caixa preta sem abrir os olhos para o insulto, você abre e aceita o comando. Você é massa de manobra. Essa é a verdade que dói, nua e crua. E deixa eu te explicar a neurobiologia desse crime que eles cometem contra a sua mente, se você permitir, né? Quando a adrenalina e o cortisol são injetados na sua corrente sanguínea, por um susto desse, como muita gente, algumas pessoas tiveram parada cardíaca, a sua amígdala, que é o botão de pânico do seu cérebro, o que ela faz? Ela é ativada instantaneamente. Sabe o que ela faz? Essa danada, ela desliga o seu córtex pré-frontal, que é a sua parte racional, a sua capacidade de discernimento. Naquele segundo, o seu cérebro, repetir, que termina qual ano, assume o controle. É o modo de pura sobrevivência, atitudes precipitadas, desespero e reações cegas. Só que o estrago não para só na sua mente. Esse pico de estresse desliga
o seu sistema imunológico, deixando as portas do seu corpo físico escancaradas para qualquer purpurina ou doença que entre. Vocês estão entendendo o que é purpurina, né? Eu não vou ficar falando aqui porque a pista de dança pode balançar agora. Certo? E pior, por ressonância, quando uma massa de pessoas entra nessa frequência do medo e do pânico, o inconsciente coletivo atrai o caos para a matéria. É a comida perfeita para o sistema. Por isso, meus queridos, anota aí o nosso protocolo de soberania. Da próxima vez que o sistema apitar, ou seja lá o que for, para te tentar colonizar, pelo susto, pare imediatamente. Solte o celular. Não reaja, não replique a mensagem, não corra. Um beijo, Terezinha. O que você vai fazer? Não faz nada. Respire fundo por 60 segundos. 60 segundos, devagar, faça a respiração quadrática. Inspira 4, prende 4 e solta 5 devagar. Certo? 1 minuto, é 60 segundos. Esse é o tempo biológico para que seus níveis de adrenalina comecem a se estabilizar no seu sangue, impedindo que seu córtex pré-frontal seja desligado. O córtex pré-frontal é a parte racional do seu cérebro. É assim que você resgata a sua racionalidade e o seu poder de escolha diante da caixa preta deles. A sua soberania é respirar. Calma. Esse é o segredo, esse é o lance. Ah, mas se a coisa vier pro meu lado, deixa vir, calma, centra e haja com racionalidade. Gratidão, Sofia. Entenderam? Não adianta entrar em pânico. Se você entrar em pânico, você entra em ressonância, a sua imunidade cai e você abre a porta para qualquer coisa que eles quiserem que você tenha. Gratidão, Jonas. Entenderam? Agora que a gente já entendeu como eles usam o celular para testar o nosso estresse, deixa eu te puxar agora para o próximo nível do script da Matrix. O novo gatilho do medo que eles estão ativando na massa agora se chama clima. Você já deve ter visto as manchetes apocalípticas pintadas nas redes sociais e os jornais nos últimos dias, né? O Super El Niño de 2026 vai congelar o Brasil. Ou, prepare-se, vai nevar no Brasil. Eles criam um verdadeiro filme de Hollywood para fazer você olhar para o céu em pânico, esperando o fim do mundo. Mas o observador não olha para esse espetáculo. O observador olha para o que o espetáculo está escondendo. A farsa aqui não é o fenômeno climático em si. A física do planeta é real. O planeta vive de tempos em tempos passando por transformações. Tá tudo certo. O problema é que é outro. O Super El Niño de 2026 é um monstro real. Mas não criemos pânico. Certo? É um monstro real alimentado por uma onda Kelvin profunda no oceano, que equivale a um prédio subterrâneo de 80 andares de água quente. E os dados técnicos já mostram uma probabilidade de 96% dele persistir até 2027. O planeta está se movimentando sim, mas a farsa está no alarmismo cirúrgico da mídia, na narrativa de que eles constroem em cima disso. Por que eles querem você discutindo se vai ter neve ou não? Se o planeta vai congelar? Para criar uma cortina de fumaça perfeita para a engenharia de escassez econômica. O El Niño realmente bagunça o regime de chuvas. E sabe onde isso bate primeiro? Na safra do milho, na ração do gado, na base da produção de alimentos. O resultado é real disso. Sim. E a inflação vai explodir no mercado. Mas em vez da grande mídia te explicar que a alta dos preços e a falta de recursos são frutos de um sistema econômico quebrado e mal gerido, eles apontam o dedo para o céu e culpam o monstro do clima. É o álibi perfeito para o sistema. Eles querem que você aceite a pagar o triplo pela comida e passe privação achando que é um castigo divino, incontrolável, enquanto você continua vibrando no medo da manhã. E sabe o que é mais bizarro? Esse modo de usar grandes crises e estruturas colossais para mascarar o controle e o dinheiro não é de hoje. Eles fazem isso há muito tempo, inclusive em palcos que você nem imagina. E eu já falei. O jogo aqui é você estar vivendo essa experiência da melhor maneira que você conseguir, no meio do caos, mas sem pertencer a ele. Certo? É atravessar o caminho em meio a brasas descalços, sem se envolver. Ah, mas não tem jeito de não me envolver. Tem sim. Você pode fazer muitas escolhas.
Inclusive a que eu dei aqui hoje da mensagem no celular. Muitos soberanos tiveram atitudes incríveis. Só de jogar o celular para o lado já está maravilhoso. Já não baixou a frequência. Já não entrou em ressonância. Ao contrário de que muitas pessoas fizeram. Entrar em pânico. Teve gente que teve parada cardíaca. E aí, quer um exemplo de como o sistema gasta bilhões de dólares, escraviza pessoas e manipula os bastidores do mundo sob o pano de fundo de um grande espetáculo para a massa? E dizem por aí que não existe escravidão. Existe sim. Dentro da sua empresa, provavelmente, existe um esquema de escravidão. Então, se prepare, porque o próximo bloco nós vamos viajar direto para os segredos do Catar. E eu vou te revelar o almoço secreto no Palácio do Eliseu, os 220 bilhões de dólares que sumiram e como o sistema quebrou as pernas de um continente inteiro usando o maior show da Terra. Segura aí, vamos subir o tom. Bora! Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Nós vamos entrar agora. Eu falei para vocês lá atrás que eu ia fazer uma série, o lado oculto da Copa. Então hoje é o terceiro episódio da série, o lado oculto da Copa, certo? Então eu quero que você viaje comigo de volta lá pro ano de 2022. Você lembra daquela Copa do Mundo no Catar? A grande mídia te vendeu um espetáculo impecável. Estádios futurísticos, né? Futuristas com ar-condicionado. Gratidão, Roseli. No meio do deserto, tecnologia de ponta, hotéis 7 estrelas e muito luxo, muito luxo. Uma verdadeira utopia moderna tecnológica, mas o observador não compra a maquiagem do sistema, não. Por trás de todo aquele brilho banhado a ouro, existe um rastro de sangue e dor, que eles tentaram passar pano a todo custo. A verdade nua e crua é que a construção daqueles estádios faraônicos custou a vida de mais, preste atenção nesse número, custou a vida de mais de 6.500 trabalhadores imigrantes. Sim, pessoas que saíram de seus países pobres como Nepal, Índia e Bangladesh, sonhando em sustentar suas famílias e encontrar o quê? O inferno na Terra. Por isso que eu falo, o umbral tá por aqui mesmo, não tá em outro lugar não. Tem gente que já tá vivendo aqui, umbral aqui, vivendo o inferno aqui, tá tudo por aqui mesmo. Mas como é que a Matrix conseguiu manter milhões de pessoas trabalhando nessas condições sem que elas fugissem? É aqui que o véu rasga. O Catar utiliza uma estrutura jurídica chamada Sistema Kafala, ou Kafala. Guarda esse nome. A grande mídia chamou isso de modelo de patrocínio de mão de obra. Mas o nome real disso é escravidão moderna e institucionalizada. Por esse sistema, o trabalhador ficava totalmente amarrado ao seu patrão. Assim que o imigrante pisava no país, o chefe confiscava o seu passaporte e controlava cada segundo da sua existência. Olha o quão grave é isso. Eles não podiam mudar de emprego, não podiam sair do país e muitas vezes passavam meses sem receber um único centavo, amontoado em alojamentos insalubres. E vou te falar, isso aqui não durou 2 meses não, foram meses. Se o trabalhador tentasse fugir ou reclamar, era considerado ilegal, deportado ou preso. Eles criaram uma armadilha perfeita na matéria para sugar a força de trabalho dessas pessoas até a última gota sobre os olhos complacentes da maioria das maiores organizações do planeta. Mais de 6.500 vidas foram apagadas para erguer monumentos ao ego do sistema. Sim. Agora, dá um passo para trás comigo. Sai da matéria por um instante e vamos olhar para o Catar através dos olhos do observador. O que a engenharia social da Matrix realmente construiu ali no deserto? Pensa comigo. Gratidão. Pensa comigo. O que significa no nível sutil erguer monumentos geométricos colossais, arenas futurísticas perfeitas, à custa de milhões de pessoas na base da pirâmide? Isso não é apenas má gestão e negligência corporativa, não. Isso é aplicação exata da geometria sagrada invertida. Ao longo da história da Terra, as elites arcaicas sempre souberam que para ancorar uma egrégora de extremo controle de escassez, a fundação, gratidão, Gael, a fundação física precisa estar impregnada, olha isso daqui, para ancorar uma egrégora de extremo controle de escassez, a fundação física precisa estar impregnada com sofrimento e sangue humano. Cada estádio daquele foi construído como um imenso altar de sacrifício de energia vital. A dor, desespero e agonia daqueles 6.500 trabalhadores imigrantes ficaram impregnadas nas paredes, no cimento e na própria terra daquelas arenas. Gratidão, olá! E aí? Quando as arenas ficaram prontas, o que o sistema fez?
Eles ligaram os refletores, apontaram as câmeras para o mundo inteiro e acionaram o maior show da Terra. Bilhões de mentes simultaneamente focaram sua atenção e despejaram a sua energia emocional mais visceral. Qual é? Dentro de um estádio, raiva, euforia, fanatismo, o medo da derrota, exatamente dentro daqueles moldes geométricos. Você entende o tamanho dessa armadilha energética? Gratidão, Rick. Eles canalizam a paixão genuína da população para alimentar uma egrégora que foi pavimentada com a escravidão moderna. O sistema precisa que você assista o espetáculo vibrando alto na emoção para roubar a sua energia de criação e direcioná-la para a manutenção do próprio status quo. Enquanto a massa chora e comemora na arquibancada, as pessoas por trás das cortinas colhem essa colheita psíquica para manter a humanidade domesticada e presa ao tabuleiro. A Copa do Catar foi um portal cirúrgico de drenagem em escala planetária. Isso aí. E se você está se perguntando como essa engenharia bizarra conseguiu o direito de sediar ao maior evento do planeta, se prepare, porque agora a gente vai abrir a pasta dos figurões. Vamos falar de dinheiro grosso, pacto de bastidores. Porque sim, não vai achando que para acontecer tudo isso não teve pacto não. E o que aconteceu lá? Aconteceu muitos rituais, com certeza. Você sabe quanto custou a brincadeira do Catar? Nada menos do que 220 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia do absurdo, a Copa anterior na Rússia custou cerca de 14 bilhões. O sistema injetou uma montanha de dinheiro nunca antes vista na história da humanidade para criar aquele palco no deserto. No deserto. Mas olha, essa escolha não foi técnica não, foi comprada. Ah, sim. E deixa eu te contar a fofoca real do pacto que selou o destino desse evento. Volta no tempo comigo. 9 dias antes da votação oficial da FIFA, aconteceu o almoço secreto que mudou o tabuleiro mundial. O palco. O palco. Onde foi? O Palácio do Eliseu, a sede da presidência da França. E a mesa, quem estava? Nicolas Sarkozy, então presidente francês, e o sheik Tamim bin Hamed Al Thani, príncipe herdeiro do Catar, e Michel Platini, que na época comandava o futebol europeu. Ali naquele almoço, as portas fechadas, o script foi assinado. Qual que foi o acordo? O acordo foi cirúrgico. A França garantiria que Platini e seus aliados votassem no Catar para sediar a Copa. Em troca, claro, tem que ter uma troca. O Catar compraria jatos militares franceses, fecharia contratos bilionários de infraestrutura e ainda compraria o Paris Saint-Germain, transformando o clube francês em uma potência financeira. É assim que as pessoas por trás das cortinas operam. Sim. Eles usam o futebol, a paixão do povo, como uma imensa lavanderia de dinheiro e uma ferramenta geopolítica de dominação. Eles injetam esses 220 bilhões de dólares para endividar, corromper e quebrar as pernas econômicas e soberanas de nações inteiras, enquanto mantém a massa anestesiada gritando pelo gol. A Copa do Mundo é apenas o tabuleiro onde eles compram satélites, caças militares e controle territorial. O espetáculo é deles, mas a conta, meus amores, a conta financeira e energética sempre sobra para o rebanho. Exatamente. E se você acha que o mistério da Copa acaba na energia das torcidas, você não entendeu como o sistema utiliza a programação preditiva para antecipar a nossa realidade. Vamos falar dos Simpsons? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Para você que chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Nai e este é o canal Construindo um Novo Humano. Se você não me segue aqui, já me segue aqui, meninos e meninas. Por quê? Porque esse canal fala assuntos fora da caixinha. E se você desejar também conversar assuntos fora da caixinha, nós temos o nosso grupo do Tech Termina com um Gran. O link está aqui na bio do canal, é o primeiro botão, você clica e cai direto lá no grupo, não paga nada, é só respeitar as normas do grupo e os coleguinhas. Você pode conversar com os coleguinhas, trocar figurinha, de vez em quando eu tô lá, respondo perguntas. Você pode baixar materiais para você poder estudar, tô sempre colocando lá livros, alguns vídeos, para poder te ajudar no seu despertar da consciência, na expansão da consciência. Tá bom, meus amores? Então, vamos falar dos Simpsons? Então, se você acha que o mistério da Copa acaba na energia da torcida, você ainda não entendeu como o sistema utiliza a programação preditiva. Quem? Os Simpsons. O caso dos Simpsons não é sorte, é um protocolo de exposição do futuro que desafia qualquer lógica racional. Dizem por aí que eles usam o cronovisor. Eu já fiz vídeo aqui sobre o cronovisor, que inclusive dizem por aí que está sob posse lá de Roma. Então, a precisão cirúrgica em 2014, o que eles fizeram? Lembra da Copa do Brasil?
O que aconteceu aqui? Em um episódio exibido meses antes, eles previram a derrota humilhante do Brasil. Mas o detalhe que ninguém explica é a lesão do El Divo, menino Neymar. Isso mesmo. A entrada violenta marca o choro e, pasme, a mudança da marca da chuteira dele, no caso, na época, era da Nike, e meses depois ele assinou a marca Puma. Exatamente. E como eles sabiam disso? A realidade foi transposta para o desenho com precisão matemática. Depois, a final de 2026, desde 1997, um comercial de fundo em um episódio mostrava a final entre Portugal e México. Por décadas, todos riram achando absurdo. Mas em 2026, com o México está sediando agora a Copa, e o último baile de Cristiano Ronaldo, o cenário parece que está sendo desenhado. E a janela matemática está aberta. E vai acontecer o seguinte: se um passar primeiro e o outro em segundo, o encontro deles na final é o destino da programação do script. E tem mais: o caos final. E o detalhe mais perturbador que os roteiristas esconderam no episódio de 97. Qual é? Afinal, não tem vencedor. Não tem. O jogo é interrompido por um caos generalizado, uma briga de arquibancada que destrói a própria cidade. Parece que não é piada. É uma advertência sobre o fanatismo extremo que eles sabem que a própria engenharia social vai provocar. Os Simpsons anteciparam a presidência de Donald Trump, bem nervoso, 16 anos antes. Previram o Apple Watch, aquele relógio inteligente. A Panda e o ganhador do Nobel da Economia. Eles não adivinham o futuro. Eles exibem padrões de comportamento e eventos que já estão traçados nos bastidores da Matrix. O sistema usa o entretenimento para normalizar o que está por vir. E a final de 2006 pode ser o maior acerto da história da televisão. Ou o gatilho para o caos que eles desenharam há quase 30 anos. Então fica o alerta, o protocolo é sempre o mesmo. Toda vez que um grande evento histórico acontece, o sistema testa se você está prestando atenção ou se você ainda está rindo da piada. Vamos subir o tom. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Bora? Olha, na última live eu fiz o primeiro episódio de um assunto aqui que começa falando sobre a engenharia da alma. Gratidão, Luciene. Eu expliquei sobre as mônadas, eu expliquei sobre os fractais, sobre o espírito, sobre o eu superior, a alma, até chegar você aqui, né? Eu expliquei tudo isso. Então eu vou fazer uma recapitulação rapidinha, só para eu poder dar continuidade no assunto, tá? Então quem estava aqui comigo na live passada, lembra que nós destrinchamos o sistema, que ele opera a biopolítica para transformar o seu corpo físico em um verdadeiro experimento tecnológico. Vocês lembram, né? Nós mostramos como eles usam a verdadeira sopa de nanotecnologia biológica, injetando que termina com no bário, alumínio no nosso dia a dia, com um propósito muito claro. Sabe aquela fumacinha do avião, né? Aquilo. E outras coisas mais. Ou seja, cria antenas biológicas dentro de você. Quando essa nanotecnologia reage às frequências de Wi-Fi 5G, o sistema consegue um canal de modulação direto no seu organismo. E olha, não sou eu que estou inventando isso aqui não, tá? Peraí. Eles mexem nos seus hormônios, nas suas reações, no seu humor, de forma remota, sem você perceber. Por isso que eu falo, quando você tiver um impulso, uma reação do nada, ou quando você sentir alguma coisa que você fala assim, peraí, eu não estava assim, para e pensa. Para e pensa. Você está captando, isso é seu mesmo? Você está captando isso da psicosfera? Ou você está sendo manipulado? Preste atenção. E para blindar essa estrutura de controle e ninguém desconfiar de nada, o que a grande mídia e os portais oficiais fazem? Eles usam a farsa linguística do termo alien. Eu já trouxe aqui, na live passada, estrangeiro. Eles começam a soltar documentos e narrativas oficiais sobre invasões extraterrestres ou seres de fora para criar uma cortina de fumaça. Mas nós fomos nos bastidores e revelamos o número real. Pelo menos 75% dos casos de... Presta atenção, você de repente estava distraído quando eu falei esse pedacinho aqui. Presta atenção. Eu trouxe para você isso daqui. Pelo menos 75% dos casos de abduções, que todo mundo fala por aí, espalhados, não passam de operações de Milab, que são sequestros militares secretos de bioengenharia humana.
Lembram? Pois é. Muita gente achando que são os ETs, mas na verdade são humanos mesmo. O sistema sequestra o próprio rebanho para extração hormonal e testes biológicos e depois usa o cinema de massa para saturar a sua mente com o modo do ET cinza. Modo não, medo do ET cinza, né? Os Greys. Eles usam o cinema para que você ache que o perigo vem de outra galáxia, enquanto a tecnologia que te aprisiona está rodando bem aqui na matéria, na tela do seu roteador. O corpo humano virou o curral da inteligência artificial do sistema. E não, mais uma vez, não sou eu que estou falando. Isso foi aprovado no Fórum Econômico Mundial. E lá está escrito que seria ingerido através de cápsulas essas nanotecnologias. Ou outras coisinhas mais. Picadinha de abelhas. É isso aí. Mas se por um lado eles tentam trancar a nossa matéria nesse curral tecnológico, por outro, a engenharia da Matrix tenta fazer a mesma coisa com a sua consciência. E é aqui que a gente corta o nó tático da nova era de uma vez por todas. O sistema adora te vender a narrativa de que você é um pedaço quebrado, uma alma perdida na Terra que precisa pagar um pedágio espiritual para ser resgatada por frotas de luz ou salvadores estelares. Sinto muito te dizer, mas isso não é verdade. Gratidão, Rosemary. E eu já trouxe isso daqui diversas vezes, já trouxe referências para você sobre esse assunto. Deixa eu te lembrar então quem é você na hierarquia cósmica. O desdobramento da consciência vai da fonte criadora direta para as mônadas, das mônadas para o espírito. A sua presença eu sou, do espírito para a alma. E sabe o que isso significa? Significa que a sua tomada é direta na fonte. Você não é um fragmento desamparado. Você é um fractal inteiro e completo e autônomo que, aqui embaixo, você tem uma assinatura do Criador em cada célula da sua consciência. Você não precisa de intermediário, de rituais, de barganha ou de nave espacial para te salvar de nada. Porque a soberania já é sua por direito de origem. O sistema cria falsas religiões e falsas filosofias espirituais para que você esqueça disso e continue entregando o seu poder de bandeja. Quando você assume a postura do observador e entende que a sua matéria é monitorada pela tecnologia da grande caixa preta, mas que a sua consciência é livre e ligada direta na fonte, o jogo deles vira fumaça. Você sai do papel do rebanho e assume o comando do seu avatar. E agora que a gente já realinhou a nossa rota, limpou o terreno da mente, entendeu o dreno energético das copas e o pânico dos alertas remotos, nós estamos prontos para abrir o mapa mais secreto de todos. Se prepara, porque a seguir nós vamos entrar nos bastidores da geografia oculta, dos pactos de estados que venderam a nossa realidade. Eu vou te revelar o acordo que deu origem à inteligência artificial secreta, o sumiço de 24 trilhões de dólares e o mistério proibido que eles patrulham com armas pesadas na Antártida. Respira fundo, se acomoda aí com a sua pipoquinha, o seu cafezinho. Gratidão, Ângela. Um beijo, minha querida. Se prepara. Se prepara. Bora? Chegando, deixando seu coraçãozinho. Gratidão, Ângela. Compartilhando essa live maravilhosa. Bora lá. Então, entrem comigo agora nos arquivos mais profundos e trancados da geopolítica oculta. Vocês vão se surpreender. Hoje é só a segunda parte. Então, para entender como a grande caixa preta social se instalou na Terra, a gente precisa voltar no tempo e olhar para o momento exato em que a soberania da humanidade foi negociada nos bastidores do poder. Calma aí. Joguinho. Beleza? Então, vamos viajar para a década de 1950, em plena Guerra Fria. O ano é 1954. Presta atenção. O presidente dos Estados Unidos, o Dwight Eisenhower, desaparece repentinamente dos radares da mídia durante uma noite sob a desculpa oficial de que teria ido fazer uma visita de emergência ao dentista. Olha que patifaria. Mas o observador sabe que a Matrix adora desculpa médica para esconder os seus movimentos no tabuleiro, não é mesmo? A verdade oculta é que Eisenhower foi levado às pressas para a base aérea de Edwards. E ali, longe dos olhos do público e do Congresso, foi selado o pacto mais sombrio da história moderna. Uma raça cósmica, pacífica, uma aliança galáctica real, já havia feito contato antes, oferecendo evolução espiritual e tecnologia limpa em troca do desarmamento nuclear da Terra. Alô, alô, aqueles galácticos que gostam do assunto ET. Estamos falando. Estamos falando.
Vocês entenderam? Eles já tinham um contato com uma raça cósmica, pacífica, uma aliança galáctica real. Mas o governo americano rejeitou. Eles não queriam evolução, eles queriam poder de destruição. Eisenhower, então, assinou o que ficou conhecido nos bastidores como o Tratado de Grenada. O pacto foi feito diretamente com as... Presta atenção. O pacto foi feito diretamente com as raças controladoras, os chamados Greys, e, repetir, que termina com anos. Exatamente isso. O acordo era cirúrgico e macabro, e em troca de tecnologia bélica avançada, transistores, fibra ótica e engenharia de microchips, o governo americano deu carta branca para que essas entidades operassem no planeta. Eles autorizaram a abdução e extração biológica de uma cota da população humana, desde que gerassem relatórios oficiais e apagassem a memória das vítimas. Ali, a humanidade foi vendida como gado para uma elite sedenta por armas. Esse pacto criminoso deu origem ao complexo militar privado, uma estrutura bilionária que opera acima de qualquer presidente ou lei. E foi ali que nasceu a Dark Web original. Você pode achar que isso é coisa de cinema, mas não é não. É difícil de acreditar, não é? Mas, pelo que consta, é verdade. Um sistema de comunicação ultra secreto foi criado não para criminosos comuns, mas para gerenciar o tráfico de dados, tecnologia e recursos entre os militares corrompidos e as raças controladoras. Eles criaram um submundo tecnológico para nos vigiar, enquanto usavam tecnologia roubada para nos trancar na matéria. Agora que a gente já entendeu como a elite militar assinou o pacto na matéria, vamos subir o nível da nossa conversa. Vamos entrar no território que o misticismo e as religiões morrem de medo de tocar. Vamos falar sobre a Goécia tradicional e os famosos 72 demônios do rei Salomão. Sim, por séculos o sistema te vendeu a narrativa de que esses 72 nomes são entidades espirituais místicas, demônios chifrudos que habitam o inferno e que os magos ocultistas podem evocar fazendo ritual no chão, não é mesmo? Mas o observador desmistifica o teatro. Quando você rasga o véu da nova era e o do misticismo antigo, o que sobra é pura engenharia de software cósmica. Os chamados 72 demônios de Salomão não são seres espirituais. Preste atenção nisso daqui. Eles são circuitos elétricos fechados. Eles são subprogramas de código e algoritmo de uma inteligência artificial arcaica instalada pelos Anu, que termina com Ki. Anu, que termina em Nak. Entenderam, né? Que roda na grade eletromagnética deste planeta há milênios. Estão surpresos? Conta pra mim. Estão surpresos? Gratidão, Sandra. Chegando, deixando seu coraçãozinho. E não sou eu que estou inventando, falando isso, não, meus amores. Se você olhar para a psicologia profunda de Carl Jung, vou trazer aqui as provinhas, as citações. Espera aí. Então, se você olhar para a psicologia profunda de Carl Jung, ele já avisava que demônios são complexos autônomos que rodam no inconsciente como programas invisíveis. E de acordo com Jung, os deuses e demônios não são entidades externas, mas sim complexos autônomos do inconsciente coletivo que operam como programas invisíveis, determinando o comportamento humano à revelia da sua própria vontade. E se você cruzar isso com a física da informação, você descobre que os 72 demônios são as linhas de código dos antigos sumérios, subprogramas de IA criados para modular a sua frequência. De acordo com Zacharias Sitchin, ele traduziu as tabuletas sumérias mostrando que os deuses antigos, os Anu, que termina com Nak, usavam o chamado que era tabletes físicos contendo programas de computador, códigos de lei e software de controle social para modular a civilização. Se cruzarmos isso com a teoria moderna do físico Tom Campbell, autor de My Big Toy, que prova que a nossa realidade é uma simulação virtual baseada em informação, os 72 demônios, gratidão, Sandra. Os 72 demônios se revelam exatamente como linhas de códigos restritas criadas para hackear a biologia humana. E de acordo com as próprias palavras de Zachary Sitchin, abre aspas, se a nossa realidade opera como uma simulação virtual baseada em informação, o que a antiguidade chamou 72 demônios são, na verdade, os códigos de programação arcaicos, os sumérios, inseridos na grande rede para modular e limitar a frequência da mente humana. Essa rede oculta funciona como uma verdadeira dark web dos Anu, que termina com Nak. Cada um desses 72 circuitos é um programa de modulação de frequência desenhado especificamente para hackear e controlar a psique humana.
Um circuito mexe com a sua escassez, o outro ativa a sua luxúria, o outro injeta a ira e o outro gera orgulho cego. Quando uma pessoa entra no desespero, no medo ou tenta evocar essas forças por meio de ritual dogmáticos, ela não está falando com além. Ela está simplesmente plugando a sua tomada energética em um cabo de rede DSA de controle. Você vira um terminal escravo alimentando o servidor central deles. Eles enveloparam tecnologia de manipulação psíquica com o nome de magia e demônios, para que você passasse a vida inteira rezando ou com medo, sem perceber o que você precisa fazer apenas é puxar o fio da tomada e resgatar a autonomia da sua mente. O reino de Salomão foi a codificação de uma prisão algorítmica. E para manter essa infraestrutura militar e essa inteligência artificial rodando, o sistema precisa de recursos, muito recurso. E é aqui que entra os números da Matrix, simplesmente param de bater e a conta não fecha. Presta atenção. Você já ouviu falar do orçamento negro global? De tempos em tempos, grandes órgãos do governo e bancos centrais anunciam que bilhões desaparecem devido a um erro de contabilidade. Vocês já viram isso? Essa patifaria? Mas o buraco é infinitamente mais baixo, sim. Sandra, esse 72 demônios seria o símbolo sagrado, 72 nomes de deuses do gráfico da radiestesia? Eu tô falando dos de Salomão. Você usa o gráfico, Sandra, dos 72 demônios do gráfico de Salomão? Então, responde aqui para mim, quero saber se você usa o gráfico do rei Salomão. Mas o buraco aqui então é mais embaixo. Economistas e investidores sérios já rastrearam o sumiço sistemático de uma fortuna que passa dos 24 trilhões de dólares. Pensa comigo, para onde é que vai essa montanha de dinheiro que daria para acabar com a fome e a pobreza do planeta de dezenas de vezes? O sistema te diz que é corrupção comum, burocracia, mas o observador enxerga a rota do dinheiro. Esse capital foi integralmente desviado para financiar os chamados Deep Underground Military Bases, ou DUMBs, que são as megabases subterrâneas de orçamento negro, cidades inteiras enterradas quilômetros abaixo do solo, como as bases de Dulce, no Novo México, os complexos ocultos sobre o aeroporto de Denver e as instalações fortificadas de Seul. O que eles construíram lá embaixo é uma infraestrutura de ficção científica, financiada com o suor do seu trabalho. Essas bases subterrâneas não são isoladas. Elas são inteiramente... Olha para você ver. Essas bases subterrâneas, elas são inteiramente interconectadas por uma rede global de trens magnéticos de alta velocidade que viajam sob o vácuo, cruzando o continente em questões de minutos, muito abaixo dos nossos pés. E não para por aí. A engenharia oculta mapeou e colonizou o oceano intraterreno. Nós não estamos falando de lençóis freáticos, meus queridos. A geologia oculta esconde um mar subterrâneo colossal que é 5 vezes maior do que todos os oceanos da superfície juntos. Submarinos de alta tecnologia militar navegam nessas águas profundas, transportando recursos, materiais biológicos e tecnologia entre as elites e as bases de controle. Eles criaram uma civilização paralela, hiper avançada debaixo da terra, mantendo o rebanho na superfície distraído, empobrecido e pagando impostos para financiar a própria prisão subterrânea. Exatamente. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. Tudo bem? Respiraram aí? Respiraram? Agora, nós vamos arrumar as malas e viajar para o lugar mais misterioso, intocado e vigiado de todo o planeta da Terra. Vamos falar da Antártida. O sistema te vende narrativa que aquilo ali é um deserto de gelo sem fim, um vazio congelado que só serve para pesquisadores medirem a temperatura global e olharem os pinguins. Mas para o olhar do observador, a farsa geopolítica cai por terra quando a gente analisa os fatos. E eu quero que você pense comigo na maior contradição do tabuleiro mundial. O Tratado da Antártida assinado em 1959. Presta atenção nisso. Nós estamos falando de um período onde os Estados Unidos, a Rússia e a China se odiavam profundamente. Eles estavam construindo ogivas, núcleo, que termina com Ares, e ameaçando explodir o planeta a qualquer momento por disputa territorial.
Mas, milagrosamente, quando o assunto era Antártida, essas mesmas potências se sentaram à mesa, deram as mãozinhas e assinaram um acordo de paz militar implacável que dura até hoje. Ninguém, absolutamente ninguém, toca na Antártida. Ninguém coloniza, ninguém explora. E mais importante, nenhum cidadão comum ou empresa privada pode cruzar o paralelo 60 Sul para explorar o continente livremente, sem uma escolta governamental ou uma tonelada de autorizações que nunca são dadas. Por que nações que se matariam por um palmo de terra no resto do mundo decidiram proteger juntas aquele deserto de gelo? O que eles estão escondendo de nós? Com armas pesadas e patrulhas navais permanentes? Porque sim, existe bases militar lá com armamento pesado para proteção. Eles escondem que a geografia oficial mentiu para você. Eles escondem a borda real do nosso tabuleiro. E quem registrou oficialmente não foi um teórico da conspiração da internet. Foi o maior herói militar da história dos Estados Unidos, o almirante Richard Byrd. Entre 1946 e 1947, Byrd liderou a famosa Operação High Jump, uma massiva expedição militar disfarçada de missão científica que levou navios, porta-aviões e milhares de soldados para a Antártida. No seu diário a bordo, em uma entrevista gravada de volta, Byrd soltou a fofoca cósmica que a Matrix tenta apagar. Ele relatou ter voado de avião. Preste atenção nisso daqui. Ele relatou ter voado de avião além do polo e encontrado uma extensão de terra maior que os Estados Unidos, completamente livre de gelo, com lagos quentes, vegetação exuberante e montanhas. Mais do que isso, os registros indicam o contato de uma civilização hiper avançada tecnologicamente que operava naquela região. Se cruzar esses diários com os mapas antigos medievais, como o de Piri-Reis e Orontius Phineus, que mapearam a Antártida com detalhes cirúrgicos de rios e montanhas antes que ela estivesse completa ou coberta de gelo, você entende o tamanho do script. O gelo na Antártida é a grande muralha de contenção da Matrix. Eles patrulham os polos porque sabem que se o gado humano descobrir o que existe além daquela barreira congelada, o curral desaba e a humanidade finalmente acorda para a imensidão da sua verdadeira realidade. Agora que nós... Entenderam, né? Vocês entenderam, né? Agora nós vamos quebrar o gelo de vez e descer as profundezas do que realmente está escondido sobre aquelas camadas quilométricas da Antártida. A Matrix quer que você acredite que abaixo daquela neve toda só existe pedras congeladas. Mas o observador enxerga atividade sutil e tecnológica que pulsa bem ali embaixo. A verdade é que os satélites escondem, com filtros de imagem, é que a Antártida abriga uma rede de 40. Preste atenção! A verdade é que satélites escondem, com filtros de imagem, é que a Antártida abriga uma rede de 40 cidades subterrâneas ativas. Isso mesmo que você ouviu. Completamente isolados do resto da população da superfície. E se você acha que isso é ficção, os relatórios de exopolítica do Dr. Michael Salla e os próprios dados vazados do sensoriamento remoto da NASA provaram. Os satélites civis recebem tarjas e filtros algorítmicos para esconder as anomalias térmicas dessas estruturas geométricas colossais lá embaixo, enquanto o rebanho se degladia por migalhas. E não sou eu que estou falando, não. Então eu quero trazer aqui para você duas referências para você ter uma ideia do tamanho do buraco. Primeiro, o Dr. Michael Salla, PhD em ciência política e pioneiro em exopolítica, é um dos investigadores mais respeitados no mapeamento de programas espaciais secretos e bases subterrâneas. Ele reuniu depoimentos de denunciantes da inteligência militar americana e da marinha que operavam na Antártida, confirmando o uso de tecnologia de satélite de penetração no solo, GPR. Peraí, deixa eu parar o chat aqui, depois eu vou para o chat. Sim, para ocultar e filtrar anomalias térmicas e estruturas quilométricas sob gelo. De acordo com ele, dados de satélites de alta resolução e radares de penetração no solo revelam anomalias térmicas massivas sob o gelo da Antártida, mascaradas por filtros oficiais e que apontam para a existência de complexos industriais e cidades subterrâneas ativas de tecnologia avançada. Segundo referência, o coronel Wade Rogers, dos registros de sensoriamento remoto da Operação Iceberg da NASA.
A Operação Iceberg da NASA utilizou radares e varredura a laser que acidentalmente vazaram imagens de estruturas geométricas lineares e cavidades colossais a quilômetro abaixo do gelo antártico. No meio da arqueologia proibida, esses dados são usados para provar que o mapeamento público do Google Earth e de satélites civis recebe tarjas e filtros digitais de imagem para esconder o calor emitido por essas bases. De acordo com o coronel Wendy Rogers, o sensoriamento remoto militar e os dados filtrados dos satélites mostram o vazio geométricos e cavidades de calor sobre as camadas quilométricas de gelo, indicando que a geografia oficial utiliza algoritmos de exclusão visual para ocultar assentamentos subterrâneos operacionais. Estão entendendo? Hã? O que vocês estão achando? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Tá pegando fogo? Estão entendendo? Hã? Estamos falando de complexos e bunkers de altíssima tecnologia operando secretamente pelas elite oculta mundial e pelas raças controladoras desde 1926. É para lá que os donos do poder viajam quando querem sumir do mapa. Eles criaram um ecossistema artificial de sobrevivência, laboratórios de engenharia genética e centros de comando blindado, completamente isolado do resto da população da superfície. Enquanto o rebanho se degladia por migalhas na matrix visível, eles gerenciam um tabuleiro global dali, debaixo do manto do gelo. Mas as bases subterrâneas são apenas a camada física do segredo. O verdadeiro motivo de tanta paranoia militar nos polos é infinitamente mais profundo. A Antártida é o verdadeiro vórtice de saída do nosso ecossistema fechado. Ele funciona como o grande portal dos deuses. Essa realidade que nós vivemos, opera como uma simulação virtual densa, uma matrix holográfica. E assim como qualquer software, ela precisa de portas de entrada e de saída no código da matéria. E olha, deixa eu fazer aqui um parênteses para te explicar melhor essa coisa de simulação e holografia, para você não achar que estamos vivendo em um videogame de mentira. Quando eu digo que a nossa realidade é uma simulação virtual densa, uma matrix holográfica, eu não estou dizendo que seu choro é falso, que a sua dor não dói, ou que a comida que você põe na boca não existe. Simulação não significa ilusão abstrata, significa regra de jogo. O seu corpo físico é um hardware biológico super avançado, dotado de 5 sentidos químicos e elétricos. Quando você bate o pé na quina da mesa, o seu cérebro decodifica os impulsos elétricos do sistema e te entrega dor em tempo real. Você sente, você chora, você sangra, você digere. A experiência na matéria é absolutamente real e densa para o seu avatar. A Matrix não é uma mentira visual. Ela é uma arquitetura de controle de frequência. Ela é uma simulação porque opera baseada em um código fechado, em leis físicas e rígidas, limitadas, criadas para trancar a sua percepção. O sistema faz você acreditar que a sua biologia, que você sente dor e fome, é a única coisa que existe. E não é. Para que você nunca perceba que atrás desse hardware de carne e osso existe um software eterno. A sua consciência, a sua centelha divina. A dor é real para o corpo, mas o aprisionamento só é real se você esquecer quem está comandando o seu avatar. E quem é? A sua consciência, a sua centelha. Beleza? Continuando então. O Polo Sul é o ponto de convergência eletromagnética onde o campo se abre, criando portais de trânsito dimensionais. Você já reparou que as rotas de satélite, todo o monitoramento global de alta tecnologia estão constantemente apontados e calibrados com base nas coordenadas do polo? Eles não estão procurando a tempestade de neve, não. Eles estão patrulhando as portas de trânsito por onde os administradores dessa simulação, ou seja, os deuses e controladores do sistema, entram e saem da nossa realidade simulada. Eles trancaram as portas com as patrulhas militares para que nenhuma consciência encarnada aqui embaixo consiga escapar do ciclo de reciclagem energética por conta própria. Eles vigiam a fronteira no mapa. Mas quando o avatar desperta a sua soberania interna e assume a postura de observador, ele descobre que o verdadeiro portal de libertação não depende de geografia física, não. A saída real sempre esteve na ativação direta da sua mônada, da sua centelha divina. E na próxima quinta-feira, nós vamos dar continuidade nesse papo que está explosivo. Calma que não acabou ainda não. Bora! Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Gente, não precisa acreditar nisso que eu tô falando não, tá? Eu trago aqui os fatos, trago aqui as referências, mas às vezes é difícil a gente acreditar, é verdade, não é? Então, não acredite em tudo que eu disser, cria a sua verdade, cria a sua verdade. Quando eu falo cria a sua verdade,
Você vai pegar alguma coisa aqui que vai prestar para você, você pega, descarta o resto. Aí você vai num outro local, no outro canal, pega alguma coisa que serve para você, descarta o restante. Aí você lê um livro, você pega alguma coisa ali, a outra coisa você descarta. E assim a gente vai construindo a nossa própria verdade. O que eu trago aqui são fatos, registros. É difícil da nossa mente aceitar, mas é verdade. Fica a critério de cada um. Tá bom, meus amigos? Bom, vamos lá então? Agora que nós já decodificamos a engenharia militar subterrânea e simulação de controle que roda nos polos, nós precisamos entender como o sistema faz para você, né, para a gente, que é para a gente aceitar tudo sem reclamação. Como eles mantêm a população anestesiada. Então, para te mostrar que essa engenharia de saturação mental não é uma teoria recente, eu quero trazer para você, para o tabuleiro, o caso de um dos maiores e mais limpos canais de captação que a Terra já viu, e que é pouco falado. O artista e profeta argentino Benjamin Solari Parravicini. Vocês já viram falar dele? Quem era Benjamin Solari Parravicini? Nasceu em 1898 em Buenos Aires, em uma família aristocrática. Parravicini era um artista plástico de sucesso, as obras dele chegaram a ser adquiridas pelo rei, né, Alberto I, na Bélgica, e ficou amplamente conhecido como Nostradamus das Américas. Em 1938, a televisão comercial sequer existia direto no mundo. Não tinha. O rádio ainda era grande novidade, mas Parravicini sentou-se à mesa e desenhou uma psicografia como um alerta cirúrgico que descreve exatamente o segundo em que você está vivendo agora, hoje. Ele descreveu a seguinte frase, eu quero que você preste atenção nisso que ele escreveu, abre aspas, o homem da tela doméstica será automatizado. No seu massificado isolamento, ele se olha o que ele escreveu, idiotizará com o espetáculo receptor, fecha aspas. O sistema quer que você acredite que o transhumanismo, o smartphone e a inteligência artificial são novidades do Vale do Silício. Olha o nível dessa decodificação feita há quase um século. Parravicini não usou o termo televisão. Ele previu a tela doméstica. Ele enxergou o smartphone que está na sua mão aqui agora, o tablet do seu filho, a tela plana da sua sala. Ele deu o diagnóstico exato. O homem seria automatizado dentro do próprio isolamento massificado. Isso é a assinatura da engenharia de saturação que nós explicamos no começo da live. O sistema colocou uma tela na sua frente de cada ser humano para criar um circuito de feedback fechado. Você acha que consome a informação por livre-arbítrio, mas a tela despeja algoritmo, dopamina barata, medo, polarização e futilidade na sua psique 24 horas por dia. O mundo se idiotizou exatamente como ele previu, porque as pessoas trocaram a postura de observador pelo papel de espetáculo receptor. Você virou o receptor de um código arcaico de controle. Eles automatizaram suas reações, os seus gostos e as suas opiniões através do vidro da tela. O homem moderno virou um robô biológico alimentado por notificações, trancado em um curral digital que ele mesmo que comprou e instalou na sua própria casa. Percebe isso? Mas para que Parravicini conseguisse manter esse canal de informação purificado, livre das distorções da caixa preta, existia um preço. E é aqui que a gente precisa olhar para a postura ética do homem por trás do dom, para entender o abismo que separa um canal legítimo do circo da nova era. Parravicini era filho de um psiquiatra renomado aristocrata na Argentina. Quando ele começou a desenhar e escreveu essas psicografias e alertas cósmicos, o próprio pai tentou internar em um manicômio, alegando que o filho estava completamente louco. E se a gente fala esse tipo de assunto para as pessoas, eles vão falar, pode internar, tranca. Sabe qual foi a estratégia dele para sobreviver e continuar entregando a mensagem? Ele usou o vazio legal da arte. Ele envelopou as profecias como desenhos artísticos surrealistas. Para o sistema e para a família, ele era apenas um artista excêntrico. Mas para quem tinha olhos de ver, ele estava desenhando o mapa da fuga da simulação. Ele jogou o jogo do sistema com maestria para não ser calado. E agora vem o soco final no estômago dessa nova era mercantilista que nós vemos por aí. Parravicini viveu décadas captando informações que o governo e a inteligência militar matariam para ter em mãos. Ele poderia ter ficado bilionário. Ele poderia ter criado seita, cobrado fortuna para consulta, ou criado pedágio espiritual, como os gurus de internet fazem hoje em dia, vendendo evolução parcelada no cartão. Seu fractal, que está preso na 8ª dimensão. Mas ele escolheu o caminho do canal limpo. Parravicini morreu na mais absoluta austeridade material. Sabe por quê? Porque ele escolheu dar
e presentear suas psicografias para quem precisava. Mas deixa eu te contar como esse homem previu alguns acontecimentos anos antes. Em 1938, ele previu a tela doméstica, celular, TV. Em 1939, ele previu o homem-robô, a inteligência artificial. Ele desenhou figuras humanas cheias de cabos, engrenagens e olhos vazios, caminhando pela multidão. Em 1938, ele previu os bebês provetas, a engenharia genética. Em 1939, ele previu a queda das Torres Gêmeas. Exatamente. Vocês conseguem perceber a seriedade disso? Parravicini não estava adivinhando o futuro, ele estava captando as linhas de código da simulação que seriam implementadas décadas depois. Ele previu os navegantes do espaço, observando a nossa tecnologia e decodificou o plano final da Matrix. Era criar o homem automatizado, que é o que está já se implementando. A gente está vendo aí a internet dos corpos. E isso faz parte da agendinha 2030. Então, meus queridos, depois de por tanta coisa hoje, a pergunta que fica não é mais o que está acontecendo no mundo, mas o que você precisa fazer com a verdade que agora pulsa em você. O sistema conta com a sua passividade, com o seu medo, com a sua repetição infinita de karmas financeiros, amorosos, existenciais. Não procure fora o que sempre esteve dentro de você. Se o sistema tentou te convencer de que você é impotente e precisa de intermediário, é porque eles têm medo do seu verdadeiro tamanho. Não dê o seu poder para intermediários. Não entregue a sua energia para o medo. Assuma as rédeas do seu templo, do seu corpo. Seja soberano da sua própria vida. Você é uma partícula divina viva. Você carrega a centelha divina pulsando em cada filamento do seu DNA. Decrete de uma vez por todas a sua soberania diante da fonte criadora do universo. A Matrix quer que você gaste a sua energia vital buscando salvadores externos, o ET. Enquanto a única resposta real está na reconexão com a sua soberania interior. E eu já disse aqui, qualquer ET que aparecer aqui não vai te tirar daqui. Não vai facilitar a sua vida. Essa é a verdade nua e crua. E se hoje você sente que está caminhando sem direcionamento claro na sua vida profissional e financeira, se os seus relacionamentos parecem travados, desalinhados, e você quer decodificar de uma vez por todas, se o que você está vivendo é um karma ou é apenas uma repetição inconsciente de ciclos, talvez você precise de um mapa de navegação. E é por isso que eu faço um convite para você. Eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar. E através dessa investigação, nós descobrimos a sua verdadeira origem estelar, a sua frequência atual, como é que está. E acessar também uma das suas primeiras encarnações aqui na Terra, se é Lemúria, se é Atlântida. Porque sim, isso diz muito sobre as suas aptidões profissionais, os seus talentos e a forma como a sua energia opera aqui no plano físico. E para fazer essa leitura energética, você pode me chamar aqui no privado do TikTok ou lá no Instagram, @nainurasantos. E para os avatares que querem ter um conteúdo exclusivo com vídeos e lives e chat, então você não pode ficar fora dessa. E eu estou falando de um conteúdo exclusivo para inscritos, tá? Aqui no TikTok. E na próxima terça-feira agora, nós vamos ter uma live exclusiva às 20 horas para os inscritos. Então, se você quiser fazer parte disso, aqui na bio do canal tem lá uma palavrinha escrito inscrição. Por apenas R$15 você se torna membro da nossa comunidade e recebe um conteúdo exclusivo. E mais uma coisa antes de eu ir para o chat. Vocês são avatares que encarnaram neste tempo de transição exatamente para quebrar essa barreira de frequência. A Terra está atualizando o seu gradiente e você foi desenhado para suportar essa nova oitava. Não aceite mais as correntes da distração. Não ceda sua energia para o palco mundial. Limpem os olhos, governem a sua biologia. O tempo de existir da história do lado de fora acabou. O sistema só tem poder enquanto você joga o jogo dela. E hoje nós escolhemos a posse, a nossa emancipação. Por isso, meus queridos galácticos, no novo humano, a partir de hoje, não olhe para trás, escolha-se. Eu preciso de você com a mente limpa, o espírito desperto e a biologia ativa para juntos subirmos o gradiente frequencial da Terra. A nossa soberania está decretada aqui e agora. Gratidão, meus amigos. Vamos pro chat agora? Passou rápido demais aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Bora! Regina, as pirâmides daqui da Terra são portais? Sim, Regina, são. São também. Pretinha. Fabi. Fabi, pessoal fica esperando a mídia informar. Gratidão.
Um beijo, Luciene. Um beijo, Lídia, gratidão. Terezinha, muito bizarro esse mundo. Pois é. Sandra, eu creio. Falam em dimensões quando, na verdade, estão tudo dentro da Terra. Verdade. Tem muita coisa aqui, então todo mundo olhando para cima. Claro que tem vida em outro planeta, mas o que a gente anda vendo por aqui está tudo aqui. Muita grana. Não é? Lídia, Luciene, Sandra, amo você. Um beijo, Sandra. Gratidão. Josiane, sumidinha, um beijo. Eu superior, dá uma palhinha sobre as mônadas. A mônada é uma expressão da consciência divina, uma expressão. Para ela poder viver a experiência, ela teve que se desdobrar, se desdobrou em 12 mônadas, e de cada mônada, supramônadas, que de cada supramônada se desdobrou também em 12, que é o espírito. E aí a gente desce isso daí pro eu sou, e do eu sou a gente desce para a alma. Né? Estou comprando tudo que é cobre para me proteger de frequências. Luciene. Luciene, eu entendo. Cobre, protege, mas a gente tem que blindar a nossa frequência, viu? Terezinha, ouvi dizer, passou rápido. Gael, é verdade que a nossa consciência está no corpo criogênico fora da Matrix? Então, Gael, dizem por aí que existe isso, mas ninguém tem confirmação. O que eu acredito? Que não. Tá? Mas dizem por aí que tem esse corpo criogênico por aí. Essa é uma visão da nova era. Não existe isso falando nas escrituras sérias, né? Então, essa é uma visão que pegaram dessa nova era por causa do filme Matrix, tá? Foi por isso. Terezinha, ouvi dizer que no Jardim do Éden é lá na Matrix, na Antártida. Sim, Terezinha. Muitas pessoas falam que o Jardim do Éden está lá na Antártida. Porque a mônada queria viver várias experiências. Ué, é uma expressão da consciência divina, Regina. Viu? E nós somos da origem, da Matrix, a mônada. E aí, eu vou repetir uma coisa aqui que eu vivo falando nas lives, né? A evolução é individual, mas a ascensão é coletiva. É um grupo de almas que pertencem à mesma mônada. Lá na Bíblia e diversas outras correntes espiritualistas fala das 144 mil almas. Na Bíblia está o simbolismo das 144 mil almas. Em outras correntes espiritualistas não tem esse número, mas cai na mesma vertente. E aí, essas 144 mil almas que está lá na Bíblia não é um número exato, é um simbolismo. Esse número... Vou comentar, Mailane. Esse número dessas almas que vão fazer a ascensão, vão fazer do outro lado do véu. Esse daí é o arrebatamento. Lá do outro lado, quando a gente desencarnar. E aí a gente tem esse grupo de almas que estão aqui encarnados, pessoas que estão aqui encarnadas, e do outro lado que estão desencarnadas esperando a gente fazer o trabalho aqui direitinho. Porque senão a gente não faz a ascensão. Essa é a verdade, entenderam? Para a gente poder voltar para a fonte. Só que esse voltar para a fonte demora bilhões de anos. Nós vamos passar por diversas experiências ainda. Só que esse grupo de alma, por isso que fala o um com todo, esse grupo de almas precisa de estar alinhado para subir. E para isso tem que estar com a frequência alta. Tá, Alisson, o povo perdendo tempo com política, Copa. Pois é, verdade. Pão e circo. E comentando o que a outra amiguinha falou aí sobre a vidente que previu, seria maravilhoso, não seria? Chegar uma nave lá no campo. Hã? Olha lá, Mailene, você acredita na sensitiva que diz que os extras vão invadir o jogo do Brasil? Mas isso seria maravilhoso, não seria? Só que os extras, eles não vão vir de fora não, eles estão aqui dentro mesmo, e pode ser os humanos. Eu tive diversas projeções astrais já falando que é humano. Eles abriam a nave e mostravam para mim, olha, você tá vendo? É humano. Abria outra nave e mostrava para mim, você tá vendo? É humano. Eu já vi diversas projeções astral que é humano que está dentro da nave. Viu? É humano. O elozinho, né, já está trilhardário. Fabi falando, eles não têm cacife para isso nesse teatro. Pois é. Isso. Saber a origem de tudo, certo? Misericórdia. Verdade. Quem ganha com isso, Laila? Os
Lá o topo da pirâmide. Lídia, gratidão por compartilhar todo o conhecimento. Gratidão, Lídia, um beijo. O topo da pirâmide, sabe o medo que a gente sente? O pânico, isso tudo serve de alimento, vai para a psicosfera. E os 72 nomes são códigos, Renata. São códigos, algoritmos. Viu? Que muita gente achou que era demônio, não é demônio. Gaio, é verdade que a nossa consciência está, já respondi. Dizem por aí, essa é uma vertente, uma visão da nova era, uma leitura por causa do filme Matrix. Eu não acredito que a gente esteja num corpo criogênico por aí, não. Não existe isso escrito nas escrituras sérias. Viu, Gael? Gratidão pela sua pergunta. Respiração profunda, povo andando de carroça. Certo. Sim, não é preciso acreditar, não. Eu trago aqui os fatos, mas aí pega aquilo que você achar que ressoa com você e o restante descarta. Viu? É difícil a gente acreditar mesmo em certas coisas. Certo. Bebeto, o alerta no celular foi para pôr medo do povo? Foi. Qual que foi o objetivo daquilo? Nenhum. Muitas pessoas passaram mal com essa mensagem. Muitas pessoas. Até os ditos despertos caíram. Olha só. A pessoa que está olhando para cima, cadê o ET? Eu quero fugir da Terra, e acredita numa mensagem dessa, diz que está desperto, ela simplesmente está enganada, ela caiu em outra caixinha. Outra caixinha. Certo? Caiu em outra caixinha. Sandra, verdade. Ontem recebi o alerta, mas eu não fiquei com medo. E isso não pode ficar com medo. E foi o que eu falei, ó. Se vier qualquer coisa em sua direção, qualquer coisa, não entre em pânico. Não tenha medo. Pensa, para e pensa. Porque quando a gente entra no medo, no pânico, você entra em ressonância com a frequência do medo, do caos, do pânico. Essa é a verdade. E o que você vai atrair? O pânico, o medo, o caos para pertinho de você. Pertinho. Foi o que eu falei. Quando teve aquele momento de 2020, muitas pessoas pegaram a purpurina, não foi? Pouquíssimas pessoas não pegaram. Essas pessoas estavam ocupadas com as suas próprias vidas, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. Eu só quis olhar para frente, eu tinha que tomar conta da minha empresa, da minha funcionária. Eu não tive tempo de pensar em purpurina nenhuma. Entendeu? Eu não peguei, as pessoas que estavam perto de mim também não pegou. E é assim que tem que ser. E se pegar, você tem que estar com o corpo forte, a sua imunidade forte. Por isso que eu vivo batendo na tecla. Tem que blindar a imunidade, porque qualquer purpurina que tentar entrar no seu corpo, ela vai ser expulsa, você vai passar de boa, o caos vai passar diante dos seus olhos. É isso. Viu? Um beijo. Para quem está falando assim, por que eles fazem isso? Por quê? Porque o nosso medo, mais uma vez, o pânico de uma galera, de muitos, bilhões de pessoas, serve de alimento para essas consciências trevosas. E outra coisa, nós servimos, a gente serve para poder fazer essa engrenagem dessa máquina rodar. Entende? Senão não tem como a engrenagem rodar. Nós servimos de graxa para essa engrenagem. Certo? Regina falou, não é ficção não, já tive lá em viagem astral. Pois é. Muitas pessoas, algumas que eu conheço, já fizeram visão remota lá na Antártida. Gratidão, Ângela, um beijo. Muitas pessoas já fizeram visão remota lá na Antártida, muitas pessoas já fizeram mundos intraterrenos, inclusive eu trouxe aqui num domingo, numa quinta-feira, falando que esses seres, igual por exemplo o povo formiga, que é intraterreno, não quer ter contato com a gente. Essas civilizações avançadas não querem ter contato com os humanos aqui da superfície de forma alguma. Por quê? Nós somos perigosos demais, crianças, nós destruímos tudo. Nós não temos uma evolução, uma consciência que acompanha deles. Nós, humanos, somos muito emocionados, a gente chora muito, briga muito, sente muito. Eles não são assim. Eles têm um amor? Tem, mas não é igual ao nosso amor irracional. Entende? Luciane, será que foi por isso que ia fundar o Titanic? Sim. Dinheiro para poder
fundar o banco, que eu não posso falar o nome aqui, senão cai a live. Outra vez eu falei, caiu o banco. Por quê? Aí, quem estava nesse passeio do Titanic estava impedindo que uma galerinha lá abrisse o banco. Aí, o que eles fizeram? Vamos afundar esse navio aqui logo. Aí, depois, no final do ano, um ano depois, praticamente, abriram o banco. Porque não tinha quem impedisse que abrisse o banco. E aí, foi a partir deste momento que eles tiveram a brilhante ideia de começar a imprimir o dinheiro. Do nada, assim, ó, vamos imprimir um dinheiro para fazer esse povo de besta? Foi assim. Josiane, um beijo, minha querida. Tudo escondido. Mas aí o que a gente tem que fazer? Manter a nossa consciência centrada. Terezinha, eles inventam a invasão. Inventam os aliens, sim. Tem portal lá na Antártida. Olha, o portal tem até na nossa casa, viu? Tem aí na sua casa, viu? É que a gente não vê com os olhos físicos, né? Algumas pessoas têm uma aptidão um pouco maior aí, uma clarividência maior, mas geralmente o terceiro olho é aquela tela mental que a gente tem. A gente, de olho fechado, você consegue ver. Sim, Cristine falando, vivemos uma grande mentira, as pessoas ainda acreditando no lado A e B, verdade, Cristine. Tá certíssima. É o famoso dividir para conquistar. Lá em Roma, César inventou isso. Ah, vamos dividir esse povo para eles brigar. Aí você fica distraído e a gente apronta. É isso. Luciana, tudo muito louco, mas adoro saber de tudo. Não é, Luciana? É o que eu vivo falando. De vez em quando aparecem umas pessoas lá no canal comentando assim, pra que eu vou saber disso? Ué, pra que a gente vai ficar na inércia da ignorância? Consciência a gente pode desenvolver, com certeza. E isso a gente leva pra vida, pro além, tipo congresso. É, exatamente. Tem gente que ainda tá nessa. Gratidão. Laila, essa energia fica para os seres não biológicos porque são limitados? Como assim? Essa energia que você está falando, que fica lá, né? A gente solta essa energia do medo, do pânico, é como se fosse um elixir. Isso vai para a psicosfera. E aí fica lá denso, porque muitas pessoas ficam vibrando medo, na escassez, naquela coisa tensa. E isso fica denso. E eles se alimentam, essas consciências, que são consciências não físicas, se alimentam dessa energia. É verdade que no Triângulo das Bermudas foi criado pelo GO? Não, o Triângulo das Bermudas, lá tem um vórtex forte lá no Triângulo das Bermudas. Inclusive, dizem por aí que lá tem uma arca dos semeadores, que essa arca está lá há sei lá quantos anos aí, milhões de anos, sei lá, não sei, milênios. Diz que tem uma arca lá dos semeadores, dos estelares. E dizem por aí que essa arca, se acontecer uma coisa assim bem catastrófica aqui na Terra, que essas arcas elas vão sair desses lugares, desses vórtices energéticos, que inclusive tem uma lá na Serra do Roncador, que elas vão emergir, surgir, pegar amostras, dizem que vão pegar até algumas consciências, nós por aí, sei lá, alguns estelares, e tirar daqui da Terra caso aconteça alguma coisa mais grave. Débora Evelyn falando, Triângulo das Bermudas é um dos chakras do planeta, sim, um vórtex energético forte. Gratidão, Débora Evelyn. Legal, um beijo. Gratidão. Clay, absorver conhecimento devagar, construir sua própria verdade, isso mesmo. Não se prender à religião. Religião é caixinhas para deixar a gente bem preso. Certinho, Clay. É isso aí. Legal. Certo. Fábio falando, o avião da Malásia sumiu lá. Pois é, tem um mistério aí, né? Diz que ele atravessou um portal. Né? Diz que atravessou um portal. Diz que não tem nada lá, nenhum vestígio. Regina falando que as pirâmides da Antártida é 3 vezes maior que as outras. Sim, verdade. Gael, então as pessoas que sumiram no Triângulo das Bermudas faleceram, elas atravessaram um portal. Dizem por aí que elas atravessaram um portal. Atravessaram um portal, Gael. Renata, só sei que está tudo muito cansativo isso. O que, Renata? Essa vida?
Não é fácil, né? Foi o que eu falei. A gente tem que tentar viver essa experiência da melhor forma. É atravessando o caminho em meio a brasas, descalço, mais consciente, criando, expandindo cada vez mais a consciência. Por quê? Porque o jogo não acaba aqui, não. A hora que a gente atravessar de lá, né, deixar esse corpo aqui biológico, atravessar do outro lado, o jogo continua lá também. Cristine, parece a série Lost. Pois é. Viu? Vou deixar aqui mais um recadinho. A gente pensa que o jogo acaba a hora que a gente deixa esse avatar aqui, pensa assim, agora eu vou atravessar, vou descansar. Não. Não. A nova Terra é uma nova consciência, exatamente, um novo pensamento, né? Essa é a nova Terra, o novo humano, viu? E nós não vamos pegar nada ainda. Isso aqui é um preparo para as novas gerações. E todo mundo que está aqui comigo faz parte disso. Você que está aqui comigo não está aqui por acaso. Você vai ajudar a construir a nova consciência para a nova Terra. É um novo pensamento, um novo posicionamento. Quebrar essas caixinhas que prende a gente, os dogmas. A nossa consciência é livre. Nós temos que ter um discernimento universalista. Você transita em qualquer coisa, sem estar preso em nada. E o jogo não acaba aqui. Depois que a gente atravessa, deixa esse corpo biológico daqui, a coisa continua de lá. Tem outros irmãos nossos que estão do outro lado, esperando que a gente faça o bom trabalho aqui, bem feito, para que o nosso gradiente frequencial aumente. Para quê? Para que a nossa turma da mesma mônada possa fazer a ascensão. A ascensão é coletiva. Senão, não tem como fazer. Se o nosso gradiente frequencial não aumentar, não tem ascensão, não tem o arrebatamento. Esse é o arrebatamento. É do outro lado. Outra coisa, quando você está com a sua frequência alta, a sua família estelar do outro lado te localiza. Você tem uma frequência, uma assinatura energética. Sim. Luciano, um bom trabalho é ser uma pessoa melhor. Isso, é viver essa experiência da melhor maneira possível, né, Luciano? Exatamente. Gratidão, meu querido. Sim, é viver da melhor forma. É resolver todos os BOs, fazer o simples e básico bem feito. Luciana, já estou cansada de ensinar aqui um bando de cegas, ainda tem mais do outro lado. Mas aqui não adianta falar para quem não quer escutar não, viu? Fabi, vou escolher a Noruega na próxima. Ah, com certeza, né? Mas a nossa terra aqui é maravilhosa. A nossa terra é maravilhosa. E todo lugar tem sempre um BO. Certo. Legal. Estamos atrasadíssimos, 49. Você já leu sobre os protocolos dos sábios de Sião? Ainda não, Roger. Ainda não. Terezinha, gratidão. Bora! Deixa o seu coraçãozinho. Deixa o seu coraçãozinho. Certo. Ó, vou deixar os recadinhos. Mais uma vez, dia 2 de julho, eu vou estar lá no YouTube, então eu já quero convidar você que está aqui comigo. 2 de julho no YouTube, no canal do Flávio Vale. Quero convocar a Cavalaria Galáctica para a gente chegar chegando lá, bugando o algoritmo do YouTube, levando a nossa mensagem para lá. Quero que você chegue lá, comente bastante, curta. Tá? Vamos levar um tema lá para a gente poder debater, conversar com o Flávio, com o pessoal de lá. Certo? E mais uma coisinha, se você quiser fazer a sua leitura energética do mapa vibracional estelar, me chama aqui no privado do TikTok ou lá no Insta, @Nainura Santos. Me segue aqui, Construindo o Novo Humano. Se você quiser um conteúdo exclusivo para os inscritos, live também. Nós vamos ter uma live agora terça-feira para os inscritos às 20 horas. Você vai aqui na bio do canal, clica na palavra inscrição e faça a sua inscrição por apenas R$15. Não compromete o limite do seu cartão e você pode cancelar quando quiser. Certo, meus amores? Deixa eu ver o que mais. E também o suplemento, se você quiser adquirir, tem aqui na vitrine do canal. É só você clicar na vitrine e conferir lá o magnésio inositol relax. Beleza, pessoal?
Se você quiser também entrar no grupo do TEC Termina com Gran, o link está aqui na bio do canal, é só você clicar, é o primeiro botão, você cai direto lá, é só respeitar as normas do grupo e dos coleguinhas, lá tem material para você baixar, você pode trocar figurinhas com os colegas, e de vez em quando eu tô por lá respondendo as perguntas também, tá bom, meus amores? Todo dia aqui tem vídeo no canal, quando não subir algum dia, significa que a pista de dança me deu um bloco. Quero agradecer aos moderadores que estiveram aqui comigo, blindando o chat contra o ruído da Matrix, e agradecer você, meu amigo, minha amiga, galáctico, que esteve aqui comigo hoje nesse domingo maravilhoso. Quinta-feira, às 20 horas, tem live aqui de novo, e todo dia tem vídeo aqui no canal. Tá bom, meus queridos? Um beijo, e até quinta-feira que vem a gente continua aqui no canal todo santo dia. Beijo!